falar um pouco hoje sobre as lições espirituais do vento, que eu tinha comentado sobre a conexão do vento com o Espírito Santo, e agora eu quero comentar sobre a importância do vento nas Escrituras. Então é esse que estaremos comentando agora. Em Êxodo capítulo de número 10, versículo 13, Deus soprou um vento oriental e este trouxe a praga de gafanhotos sobre toda a terra do Egito. O vento oriental para trazer o juízo sobre a terra. O vento oriental é o vento do juízo e da provação. Então aqui a Bíblia fala para nós que quando Deus ele trouxe uma praga, um castigo no Egito por causa da dureza do coração de Faraó, então a Bíblia está falando que Deus trouxe um vento oriental. E esse vento oriental ele trouxe gafanhoto em toda a terra do Egito. Então o vento oriental Deus usou como instrumento para trazer praga para o rei Faraó em todo o Egito. Então isso é o que a Bíblia está falando sobre a lição espiritual do vento. Então está em Êxodo capítulo de número 10, o versículo de número 13, que fala assim: Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe gafanhoto. Então o vento oriental Deus usou para trazer no Egito praga, que era um castigo e uma provação para o Egito, para Faraó. Em Êxodo capítulo 10, versículo 19, Deus fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e lançou no mar vermelho. O vento ocidental lançou no mar os gafanhotos que o vento oriental havia trazido, e o vento ocidental o vento oriental levantou, o qual pôs o fim na provação. Então a Bíblia está falando o seguinte, que o vento ocidental ele trouxe os gafanhotos. O vento, melhor dizendo, o vento oriental trouxe os gafanhotos para a terra do Egito. Então este era o vento que a Bíblia está falando que é o vento da aprovação. Trouxe os gafanhotos, trouxe a praga, o vento oriental. E agora Deus usa o vento ocidental para lançar fora os gafanhotos. Então um vento trouxe e o outro vento levou embora. Então a Bíblia está falando que o vento, que é o vento chamado oriental, ele trouxe a praga. E o vento ocidental é o vento que trouxe o fim da provação do Faraó. Então o vento oriental trouxe a praga e o vento ocidental levou a praga. Então é isso que a Bíblia está falando quando está falando sobre o vento. Êxodo 10, 19 está falando assim: Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, e o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Não ficou um só gafanhoto em toda a terra do Egito. Está vendo aí? Quando um vento trouxe a aprovação, o outro vento levou embora e trouxe o fim da aprovação. Então o vento ocidental trouxe a praga e o vento oriental levou a praga embora. Então Deus é o Deus do vento. E aí Deus usa o vento como Deus quer. Quando Ele quer abençoar, Ele abençoa. Quando Ele quer amaldiçoar, Ele também amaldiçoa. É o que nós vamos continuar ouvindo aqui. É Êxodo capítulo 14, o versículo 21. O Senhor soprou um vento oriental e o mar vermelho se abriu em duas partes para abençoar o seu povo. Deus faz até o vento contrário soprar em nosso favor. Em Números capítulo 11, versículo 31, o vento providencial de Deus trouxe o livramento para o povo de Israel. Vejam bem que Deus usou o vento
oriental para trazer praga para o Egito. Agora Deus usa o mesmo vento oriental para trazer alívio para Israel, ou seja, para que abrisse o mar vermelho para que o povo de Israel passasse. Então Deus usou o vento oriental para trazer praga, usou o vento ocidental para levar a praga embora do Egito. Agora que a Bíblia diz que Deus usou o mesmo vento, que é o vento oriental, para abrir o mar vermelho para que o povo de Israel passasse em seco. Deus é o Deus do vento, e Ele usa o vento como Ele quer, porque Deus é o Senhor, é o que a Bíblia está mostrando para nós. No 14, 21 de Êxodo está escrito assim: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, tornou-se como seco, e as águas foram partidas. Então, aí a Bíblia está falando que Deus usou o vento oriental para que passasse o povo de Israel, abrindo o mar vermelho. Isso é o que a Bíblia está falando quando se fala sobre a atitude do vento, quando Deus usa o vento, certo? Então, se você puder escrever no canal, escreva, dá o seu like, compartilha esse vídeo. E aqui o vídeo, nós estamos fazendo um vídeo menor para ganhar um pouquinho de tempo. Estarei continuando o mesmo assunto sobre o que nós iremos falar.